Beleza, vamos lá. Essa é a nossa quarta e última aula sobre religiões comparadas, né? Nós estamos comparando aqui as igrejas de tradição reformada com alguns outros grupos cristãos que nós escolhemos aqui para fazer as devidas comparações, né? Que foi justamente a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Congregação Cristã no Brasil e agora, por último, as Testemunhas de Jeová, né? Então, esses quatro grupos foram escolhidos e nós estamos aqui pincelando as diferenças entre esses grupos, né? O que esses quatro grupos têm em comum? Tem algumas coisas, mas a gente destaca três, né, principais semelhanças aí que fez com que nós escolhêssemos esses grupos para mostrar aí e pincelar as nossas diferenças, né? A primeira é a questão do exclusivismo. O que é isso, né? Cada um desses grupos vai dizer que eles são a única igreja verdadeira, que não existe salvação para o ser humano fora desses grupos religiosos, né? Então eles falam isso abertamente, né? Se você não for católico, batizado na Igreja Católica, você não pode ser salvo. Se você não é adventista e guarda o sábado e segue todos os outros mandamentos ali, você também não vai ser salvo. Se você não pertence à congregação cristã no Brasil e segue ali as doutrinas ditadas pelos anciãos, você também não vai ser salvo. E o mesmo acontece aqui com as Testemunhas de Jeová. Isso já é em si uma grande diferença, porque nós, reformados, né, todas as igrejas de tradição reformada, então luterana, presbiteriana, batista, congregacional, wesleyana e outras, nós não temos dificuldade nenhuma em reconhecer que a salvação vem de Deus. E Deus pode ter os seus salvos espalhados em outros lugares, em outras igrejas. A gente não tem problema nenhum com isso, mesmo porque a gente acredita que quem salva é Deus, não é o grupo religioso que salva, não é a igreja que salva. Uma outra coisa, outra característica é a questão das revelações extra-bíblicas. O que é isso? Esses grupos possuem, além da Bíblia, outras revelações, que às vezes são colocadas como complemento do que a Bíblia diz, às vezes são colocados de pé de igualdade com a Bíblia, e às vezes são até superiores à revelação bíblica. Isso a gente também não aceita de jeito nenhum, porque para nós a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? E já dando uma pincelada aqui nas Testemunhas de Jeová, a Bíblia original, né? Aquilo que foi revelado ali nas Escrituras Sagradas, no original grego do Novo Testamento, hebraico e aramaico do Antigo Testamento. Porque uma tradução mal feita, uma tradução enganosa, é tão problemática quanto você não acreditar na Bíblia, né? Terceiro ponto é justamente essa questão do ostracismo, do fechamento em si mesmo. Então, esses grupos, eles aconselham os seus seguidores a não buscarem conhecimento fora da orientação ali do grupo, né? Então, eles consomem as literaturas, as revelações, a direção toda interna e não tem motivação nenhuma para buscar conhecimento fora, tá bem? Então, tem essas três coisas aí que unem esses quatro grupos e por isso que nós escolhemos eles. Agora, hoje nós vamos falar sobre as Testemunhas de Jeová, um grupo muito conhecido por uma coisa que eles dão um nome bem diferente, eles chamam de ministério teocrático, né? Que é aquela coisa deles irem de dois em dois nas casas, os grupos ali se espalham pela rua e vão abordando os moradores. Mais recentemente, por conta da questão da urbanização das cidades, eles têm dificuldade de entrar nos prédios e condomínios, então têm adotado outras estratégias, como pegar uma pessoa que seja TJ
e mora ali num determinado condomínio, essa pessoa ela vai de porta em porta, deixando cartinha embaixo das portas, convites. Tem agora a estratégia de ficar, normalmente, duas mulheres mais idosas, ficam com um carrinho, com um standzinho das revistas parados em pontos de ônibus, do lado de uma região de comércio ali, ou um lugar onde passa muita gente. Também são estratégias que eles estão adotando aí para conseguir fazer o seu ministério, que é tipicamente, majoritariamente proselitista, ou seja, eles buscam conquistar fiéis de outras igrejas. Não estão muito preocupados com o mundo secular, não. Eles estão mais preocupados em convencer aquele que já é cristão de que, como ele entende, o cristianismo está errado, tá? Então vamos lá, a gente vai, como fizemos com todos os outros grupos, vamos contar um pouquinho da história, depois a gente pincela aí as diferenças e faz alguns comentários, tá bem? Importante, eu não edito esses vídeos. Vocês já viram aí que eu já gaguejei, já errei palavras aqui, normal, eu não edito, eu dou aula aqui como se eu estivesse dando aula na igreja. Então, se alguma coisa não ficar bem explicada, se você quiser um esclarecimento maior de algum ponto, coloca aí nos comentários, eu vou fazer questão de te responder, tudo bem? Outra coisa, como a gente está falando de um outro grupo, pode ser que alguma afirmação minha aqui, ela passe um pouco do correto ou fique aquém um pouquinho do que é a precisão da informação. Então, se você tem uma informação mais precisa que a minha, coloca aí embaixo também, nós vamos aprender juntos, tudo bem? Então isso é muito importante. Outra coisa, a gente reserva aqui 30 minutos. Então é óbvio que em 30 minutos a gente não vai conseguir detalhar tudo o necessário sobre essas religiões, principalmente sobre as testemunhas de Jeová, que se nós formos listar aí todas as vezes que eles atropelam a Bíblia Sagrada, dá para escrever alguns livros a respeito, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí da história. O fundador, né, das Testemunhas de Jeová é um americano, um norte-americano, ex-adventista, chamado Charles Russell, né? Esse homem, com 14 anos de idade, ele já começou a ter as suas próprias concepções sobre a questão da imortalidade da alma, sobre a questão do castigo eterno e tantos outros pontos que ele foi desenvolvendo as suas próprias ideias a respeito. Eu vou chamar de ideia porque é difícil chamar isso de teologia, porque não tem uma pesquisa teológica, um preparo, um arcabouço teológico aí para a gente chamar isso de teologia. Em 1870, né, ele montou um grupo de estudo, né, chamado Movimento dos Estudantes da Bíblia. Então, desde a origem das Testemunhas de Jeová, eles já têm essa tônica do convencimento pelo estudo. Tá? Estudar não é necessariamente estudar a verdade, tá, gente? Estudam o ponto de vista aí das Testemunhas de Jeová, né? Russell ele foi convencido pelos adventistas, né, no período que ele foi adventista, que Jesus voltaria, que Jesus estaria voltando, né? E principalmente que Jesus voltou de forma invisível em 1874. Lembra que a gente viu isso aí quando falou dos adventistas? Então eu vou deixar os cards aqui, ó, sobre o adventismo, ou você assiste depois os 4 vídeos dessa série, você vai ter um pouco mais de informação sobre isso. Mas fato é que todas as previsões feitas no movimento do advento, né, principalmente dos seguidores ali da Ellen White, os seus parceiros ali, nunca deram muito certo, né? Jesus obviamente não voltou, eu sei disso, e você sabe muito bem disso, né? Mas eles viveram, né, o surgimento dessa seita, né? Então, tanto dos adventistas quanto dos Testemunhos de Jeová, dos Mormons, se deu num momento ali, né, em que se tinha um sentimento da iminente volta de Jesus Cristo. Isso era uma tônica daquela época. Então, o Russell também achava que Jesus poderia voltar ali em 3, 4 anos, no máximo, né? Em 1877, ele publicou um livro chamado Os Três Mundos, né, que fazia várias previsões a respeito de Jesus Cristo. Em 1978, ele tinha uma previsão dele para 1978 e nada aconteceu, nada. Ele mudou um pouquinho o discurso, em 1979 ele inicia uma publicação ali chamada
Torre de Vigia de Sião, né? Hoje é chamada de A Sentinela, que é essa revistinha aí que você já deve ter tido contato com ela. Eles têm duas revistas, né, que é a Sentinela e o Despertai, que são as publicações oficiais, além de todos os outros livros, né, que eles possuem. As Testemunhas de Jeová são a Torre de Vigia, né? Eles têm essa característica da edição de muitos livros. Eles têm a vaidade de dizer que os livros são muito baratos. É óbvio que é barato, né? A mão de obra é toda voluntária, eles não pagam mão de obra ali nas gráficas. As pessoas têm um sentimento que precisam fazer esse trabalho para contribuir ali para a salvação. Então, é bastante interessante, que é óbvio que vai ser barato mesmo. Em 1920 é feita uma nova previsão para 1925, né, em relação à ressurreição de patriarcas. Né? Mas chega em 1925, meus amados, o que acontece? Nada. Aí tem as previsões vão acontecendo, né? Vão sendo substituídas por novas previsões, e nada acontece. E de fato, por si só, a gente pode dizer que quando um profeta afirma estar falando em nome de Deus e aquela profecia não acontece, a gente pode dizer que esse é um falso profeta. E o fato de haver essa reinterpretação e muda a data, não muda muita coisa, continua sendo uma profecia falsa do mesmo jeito, né? Os Testemunhos de Jeová também eles são conhecidos pelo fato de uma decisão de 1945, olha isso. Foi adotada a proibição da transfusão de sangue e do recebimento de sangue. Eles fazem uma interpretação muito doida disso, de que a vida estaria no sangue. Então só Deus pode dar a vida e tirar a vida, então você não poderia fazer aí transfusão de sangue. Fato é que muita gente já morreu nos hospitais por conta dessa ignorância, né? Eu vou chamar dessa maneira, não no sentido de falta de educação ou estupidez, mas no sentido de falta de conhecimento, né? De fato, é Deus que dá vida, é Deus que tira a vida, né? Mas não é necessariamente o sangue isso, né? Se o cérebro para de funcionar, a pessoa também morre. Se o coração para de bater, a pessoa também morre. Não é, né? Eu acho que falta um pouco de clareza aí, né? Um dos líderes que foram exponenciais, né, depois da morte do fundador, foi um homem chamado Nathan Kinor, né? E ele marca uma nova volta de Cristo, né, novo advento, assim, para 1975. A única coisa que aconteceu em 1975 foi que eu nasci, né? Eu sou de 25/10/75, mas em relação à volta de Cristo, nada, né? Não tem nada sólido nessa profecia toda, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu pegar um depoimento aqui. Eu peguei o depoimento de uma mulher, ex-testemunha de Jeová, que abandonou, né, o movimento da Torre de Vigia. Ela não se converteu a nenhuma igreja reformada, pelo contrário, ela debandou para outras linhas, né? Mas ela narra um pouco do que para ela foi um sofrimento dentro do movimento das Testemunhas de Jeová. E eu só vou citar aqui algumas coisas que ela fala e vou comentar um pouquinho a respeito. Uma das coisas que ela cita ali é que quando ela se aproximou do movimento, enquanto ela estava estudando, ela se sentia a pessoa mais importante do mundo. Ela faz uma série de elogios dizendo que eles souberam como acolher ela no momento de vida que ela estava passando. Mas que depois que ela se batizou, e aí a partir daí ela passou a ser cobrada de todas as obrigações de um testemunha de Jeová, ela passou a sofrer com isso. Então uma das coisas que ela coloca é o fato de que ela não podia mais comemorar nenhuma data, como casamento, e aniversários, enfim, datas especiais, né? Isso era muito, muito complicado para ela, porque o marido dela não era TJ. Então o marido ia para a festa de casamento ou de aniversário e ela ficava em casa. Ou quando ela acabava indo, ela era mal vista dentro do salão do reino.
das Testemunhas de Jeová por conta de ter ido, porque eles proíbem, né, os seus seguidores de participar de qualquer evento social, mas não é só evento social não, tá? Por exemplo, um Testemunho de Jeová não pode cantar o hino nacional. Isso é bastante complicado, né? Porque a Bíblia ela nunca condenou você a amar o teu país. Nunca, absolutamente nunca. Ela pelo contrário, né? Quando Jesus é questionado ali sobre essa questão dos governos, da política, Jesus fala, olha aqui essa moeda. Quem está desenhado aqui? Ah, é César. Então faz assim, ó. O que for de César é dele. O que for de Deus é de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aí? Enquanto nós estamos nesse mundo, não tem algumas coisas desse mundo que a gente tem que participar, né? Porque isso não contamina. Eu queria te perguntar, você acha mesmo que uma pessoa é contaminada pelo mundanismo porque foi no aniversário de uma criança de 5 anos de idade e parabenizou essa criança e a família dela porque esse menino está crescendo, está se tornando cada vez mais forte, mais inteligente, está comemorando mais um ano de vida? Bom, racionalmente isso não faz muito sentido. Outra coisa que ela cita ali é que uma das coisas que incomodava ela era a questão do legalismo e do moralismo, né? Então, legalismo é aquele monte de regras, né? Você tem uma religião baseada em regras humanas, né? E junto com as regras vem também o moralismo. E moralismo é muito diferente de ética e moral, tá? Moralismo é quando aquelas regras e aquela moral, ela é artificial, ela é falsa. Quando você tem legalismo junto com moralismo, isso dá uma conta matemática que vai resultar em promiscuidade, né? Porque ninguém é capaz de cumprir todo um rito legal e ninguém é capaz de viver numa moral extrema, absoluta, acima de todos os demais. Então, legalismo mais moralismo, promiscuidade, tá bem? A questão do sangue já falei, né? Quem não participar dos congressos e das reuniões, ele é classificado como fraco na fé. Olha que interessante. Os congressos às vezes duram dias e não necessariamente vão casar com o dia das férias dessas pessoas, mas elas são instigadas e pressionadas a participar dessas reuniões. E não raras as vezes, essa mulher disse que ouviu da boca de pessoas de liderança, se vira, você tem que participar do Congresso. Prestação de contas é interessante também, né? Porque eles precisam prestar contas desse ministério teocrático deles, né? Quantas casas foram visitadas, quantas pessoas foram abordadas, que tipo de material foi oferecido. E esse relatório, ele é muito cobrado. Então a pessoa é cobrada de fazer o relatório, porque as Testemunhas de Jeová se orgulham de publicar esses relatórios anualmente. Então eles dizem, nós abordamos trocentas milhões de pessoas, tantas milhões de pessoas ouviram, tantas mil aceitaram, tantas outras mil, tem um apego muito grande a isso desde a sua origem. Tem a questão também que os amigos de fora do salão, eles são meio que deixados de lado, né? Os membros comuns, né, das Testemunhas de Jeová são desmotivados a estudarem no ponto de vista secular, né? Eles não incentivam os seus membros a fazer uma faculdade, a crescer do ponto de vista cultural. Eu digo o comum, né? Porque essa menina mesmo diz uma coisa que é meio óbvia, né? Que os filhos dos anciões, eles muitas vezes têm um tratamento diferente. Esses são incentivados a estudar, a buscar novas oportunidades e tudo, mas quando uma pessoa comum ali, que não tem influência, ele começa a estudar demais, ele começa a ser mal visto, né? Tem a questão de você não ler nada fora das publicações da Torre de Vigia, mas eu queria destacar aqui uma questão do peso do ostracismo aqui. As Testemunhas de Jeová, elas têm uma forma de coagir as pessoas a não deixarem a seita, né? Não deixarem as Testemunhas de Jeová. E uma das formas que eles fazem isso é ameaçar a pessoa com uma regra que é imposta lá dentro.
Quando alguém abandona as testemunhas de Jeová, eles usam a Bíblia para dizer que essa pessoa tem que ser tratada como um gentil. Mas como eles interpretam isso? Eles cortam todo e qualquer canal de comunicação. Se for filho, o pai e a mãe renegam como filho. Se for mãe, os filhos renegam como mãe. Essa pessoa não é mais cumprimentada, não é convidada para mais nada. Não raras às vezes, são até expulsas de casa. E isso mesmo no seio familiar, mesmo no núcleo familiar. Então isso é um peso muito grande, porque imagina se você é TJ, se você tem toda a sua família lá na torre de vigia, e você resolve, você entendeu que você está dentro de uma doutrina falsa, fraudulenta, e você quer sair. Você olha para um lado, você vê o teu marido, e ele pode pedir o divórcio de você. Você olha para os seus filhos e você sabe que seus filhos vão te ignorar como mãe, porque eles vão continuar lá no salão e você vai sair. Você olha para os seus pais e você pode ser ignorada como filha. Você olha para os seus amigos e você sabe que eles não vão mais te cumprimentar, né? Então, o peso que é colocado sobre uma pessoa que chega à conclusão de que deve sair é muito grande. É por isso que é muito difícil você ver um ex-testemunha de Jeová. E quando você vê a pessoa, ela é muito convicta. Ela é muito certa de que ela está correta na decisão dela. Porque é muito difícil, né? O peso que se coloca sobre as pessoas chega a ser desumano. E aliás, é antibíblico, né? Porque quando Jesus diz, trata-o como um gentil, né? Trata-o como um gentil. Como é que a gente trata um gentil, gente? O gentil a gente não prega para ele. O gentil a gente não ama ele. O gentil a gente não leva a mensagem do reino para ele. Quando Jesus manda você tratar aquele irmão que teve que ser retirado da igreja por rebeldia como um gentil, ele está dizendo, olha, começou o ciclo de novo. Vai lá e prega para ele, vai lá e busca arrependimento dele, vai lá e fala do amor de Deus para ele. Não é para abandonar a pessoa, porque esse comportamento talvez seja o mais deprimente, assim. Eu vou usar essa palavra para não usar uma mais pesada, porque é uma forma de fazer uma pressão psicológica sobre a pessoa absurda, e não raras às vezes essas pessoas entram em depressão, essas pessoas criam problemas enormes, chegam alguns até querer tirar a própria vida, porque a pressão é muito grande mesmo, tá bem? Então vamos lá. Além de todas essas diferenças que eu já falei, nós temos aqui mais uns 8, 9 minutinhos. Então, eles negam ali a onipresença de Deus e a onisciência de Deus também. Coloca aqui, Deus tem poder, mas não é bem assim, né? Então, a gente pode ler vários textos bíblicos, mas vamos pegar alguns aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar, por exemplo, Hebreus 4:13. Vou pegar aqui, Hebreus 4:13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, esse versículo ele mostra que Deus não só está presente em todos os lugares, como ele está ciente de todas as coisas, né? Nós poderíamos citar tantos outros, Jeremias 23, né? Sou eu apenas um Deus de perto? Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. Não, também é um Deus de longe, e também é um Deus de longe. Então Deus é Deus de perto e é Deus de longe, né? Poderá alguém esconder-se, né? Quem quer que seja? Pergunta o Senhor. Não. Por quê? Não sou eu aquele que enche a terra e os céus? Pergunta o Senhor. Então Deus vai dizendo, olha, eu sou Deus de perto, eu sou Deus de longe, ninguém pode se esconder da minha presença. Então, assim, essa coisa de discutir a onisciência, a onipresença de Deus, é um ponto muito, muito básico da Escritura e não deveria nem ser questionado, né? 1 Reis 8:39, né? Ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata
cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Né? Olha a afirmação aí. Né? Ainda a gente poderia ler Apocalipse 22, 6, Isaías 43, 12, o Salmo 7, versículo 9. Né? Vamos ver o Salmo? Vamos lá, só para a gente pôr mais um versículo aqui para vocês. Salmo 7, 9. Olha lá, Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança. Então Deus, ele é aquele que conhece todas as coisas e está em todos os lugares. Outra coisa que eles negam, os testemunhos de Jeová são bem difíceis, tá? Eles negam pontos essenciais e básicos da doutrina. Né? Eles negam que Jesus é eterno, né? Eles dizem que Jesus pode ser até que seja eterno do ponto de vista de não ter fim, mas ele teve um começo, ele foi criado. Eles têm uma doutrina aí que é a herança dos adventistas, que é de achar que Jesus seria o arcanjo Miguel, né? E negam então a divindade de Jesus com isso, né? Então eu já vou comentar aqui a questão da divindade de Jesus e da eternidade de Jesus de um bloco único, tá? Se a gente pegar João, capítulo 1, versículo 1, deixa eu colocar o texto aqui para nós. Se a gente pegar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a gente tem um texto aqui, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a luz, e esta luz é a luz dos homens. Aqui está falando de Jesus, né? Se a gente ler o versículo 10 aqui embaixo, ó, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que os receberam, deu-lhes o poder, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Né? Então, esse início aqui do Evangelho de João, ele fala de Jesus como sendo um ser eterno, ou seja, ele não tem começo e ele não tem fim. Todas as coisas, o texto bíblico vai dizer, foram feitas por ele, através dele, por intermédio dele. Ou seja, inclusive a criação dos anjos, né? Porque os anjos são seres criados. Então, e aqui é interessante que as testemunhas de Jeová, para poder rebater esse versículo aqui, esse versículo ele é tão claro, mas tão claro, mas tão claro, que para rebater esse versículo eles tiveram que adulterar esse trecho aqui. Ó, tá? Então, essa tradução aqui, que é a tradução do Novo Mundo, tá vendo? Das Testemunhas de Jeová, ela não é considerada uma tradução bíblica do ponto de vista fiel das Escrituras. Tá? Existe, inclusive, se você tiver curiosidade de pesquisar, o fundador das Testemunhas de Jeová, o Russell, Charles Russell, ele foi processado numa corte americana por falsidade ideológica, porque ele estava dizendo que ele fez essa tradução aqui. Né? Então ele estava dizendo que essa tradução aqui ele fez direto dos originais. E tem até uma cena que é descrita do tribunal, do dia do julgamento, em que o advogado ele deu um trecho da Bíblia escrita em hebraico e deu de cabeça para baixo, mas estava escrito a referência bíblica em inglês e o texto em hebraico embaixo. E ele pega o texto de cabeça para baixo e lê o texto. O advogado pega da mão dele, mostra para o juiz e fala, olha, a não ser que ele seja o melhor intérprete do hebraico e do aramaico, é praticamente impossível você ler de cabeça para baixo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês terem uma ideia. Vou voltar aqui para a Bíblia. Olha, eu abri aqui a Bíblia agora com as palavras no original. Tá? Então aqui, vamos pegar aqui
Então aqui, ó, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele estava com Deus e ele era Deus, tá vendo? Theos, Deus, tá vendo aqui, ó, em grego. Não tem como você traduzir Theos como Deus com letra minúscula, como sendo um Deus. E aqui esse era, não tem como você engatar aqui, era um Deus. Não, era Deus, não tem o um aqui, ó, não tem o artigo, não tem nada no original. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 também. Aí a gente vai ter aqui o hebraico, e você vai perceber, ó, no princípio era Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, né? Você também não tem como traduzir isso daqui como eles traduzem. Olha só o que eles fazem com esse texto. Eles pegam, eu vou mostrar os dois para vocês, né? E transforma o Espírito de Deus em... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Opa, aí, olha lá. O Espírito de Deus virou força ativa de Deus, ou seja, para tentar refutar o que não é possível refutar, que aí está dizendo uma terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito de Deus, que não é necessariamente Deus. Eles vão transformar na tradução do Novo Mundo em força ativa de Deus, né? Então, quando foi mostrado no tribunal essas letrinhas aqui, ó, de cabeça para baixo, ele não sabia distinguir se estava certo, se estava errado. Ele saiu lendo ali, recitando por conta da referência. Mas vamos pegar de novo aqui, ó, João 1. E a gente vai ter aqui, ó, no princípio aquele que era a palavra, estava com Deus e era Deus. Vamos ver como é que eles colocaram aqui na tradução, para poder dizer que a doutrina está correta. Olha lá, deixa eu ver se eu chego mais perto. Desculpa, gente. É que eu não queria colocar digitalizado. No princípio, e a palavra era um Deus, com D minúsculo. Então essa tradução aqui, ó, ela não serve. Muitas vezes eles vão dizer assim, quando eles te abordarem em casa, eles vão falar assim, não, mas eu te mostro na tua Bíblia. Porque eles pegam tantos outros textos e lêem o texto certo, mas interpretam errado, né? Dá na mesma. Vamos lá, quanto tempo eu tenho? Já estourei em 2 minutos. Então eu já falei que eles negam a divindade de Jesus. Ah, tá. Isso aqui é bastante interessante também. Eles dizem, né, que Jesus não foi crucificado numa cruz, assim. Ele foi crucificado numa estaca. Bom, isso aqui é um problema, porque a Bíblia ela vai trazer a palavra cruz mesmo. Só que os romanos, deixa eu explicar isso para vocês. Os romanos, eles chamavam de crucificação todo e qualquer ato de suplício, onde a pessoa era pregada no madeiro, a fim de sofrer até morrer. Entenda, a crucificação não era uma pena de morte apenas. Era uma forma de fazer a pessoa sofrer, às vezes durante dias, e a pessoa poderia morrer ali de hemorragia, de sede, de fome, atacada por animais, uma série de coisas, tá? Era uma forma de dar uma demonstração pública do poder de Roma. Tranquilo? Então, qual que era a forma padrão de crucificação? O condenado, ele carregava o travessão da cruz, aquela parte onde as mãos eram pregadas. Óbvio, né, gente? Imagina uma pessoa que já tinha tomado 39 chicotadas, carregando a haste e o travessão da cruz, como a gente vê nas peças de teatro. Impossível. É muito pesado, né? Então eles carregavam basicamente o travessão, que já era uma viga muito pesada, porque era madeira maciça, né? Quando chegava ao lugar da crucificação, ainda no solo, a pessoa era pregada de braços abertos naquela travessa, né? Aquela parte da cruz. E aquilo era erguido, colocado, encaixado na parte que já ficava presa no solo,
e ali os cravos prendiam uma madeira na outra, formava a cruz, né? E depois o pé era levantado um pouquinho, colocado no cálcio e pregado. Por que colocavam cálcio no pé? Porque os romanos não queriam que a pessoa morresse rápido. Então colocava um cálciozinho no pé para a pessoa poder, às vezes, apoiar ali o peso no pé, aliviar a dor na mão, e ficava naquele sofrimento até morrer. Tá? Quando vai chegando a sexta-feira, o texto da crucificação diz que as pernas dos ladrões foram quebradas para que o peso caísse, né? E aí ele morresse mais rápido. E quando chegou em Jesus, não foi necessário quebrar as pernas de Jesus, porque Jesus já estava morto. Mas aí vocês conseguem entender um pouquinho do processo. Esse é o processo padrão. Uma outra coisa que chama a atenção na crucificação de Jesus é que foi colocada uma placa escrita sobre a cabeça dele. Esse é o Rei dos Judeus, João 19:19, você vai ver lá. Então, Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em latim, grego e hebraico. Então, a placa não podia ser tão pequenininha, né? Escrito lá para que as pessoas pudessem ler essa placa lá de baixo. Outro detalhe da crucificação de Jesus é que foi no Monte Calvário. O que era o Monte Calvário? Era um morro na entrada da cidade, onde eles colocavam ali os bandidos, para que servisse de exemplo para as outras pessoas, para que tivessem medo de Roma. Então, a crucificação de Jesus, ele seguiu o rito padrão, né? Carregar a travessão da cruz, ser preso ali na estaca que já estava no lugar certo, no lugar de evidência, para servir de exemplo para os demais. Ok? Beleza. Os romanos também crucificavam em T? Sim. Em alguns casos, a gente tem relatos arqueológicos de que os romanos crucificavam em T. Tá? Então, mesma coisa, carregava essa parte, mas ao invés de ficar sobrando uma ponta, eles elevavam até o topo, ali era travado uma parte na outra e seguia normal como qualquer outra crucificação. Por que Jesus não foi crucificado em T? Porque se fosse em T, onde é que eles iam colocar a placa acima da cabeça de Jesus? Não teria como, né? Os romanos crucificavam, inclusive, em árvores. Né? Durante a perseguição, no primeiro e no segundo século, houve um dia que a quantidade de cristãos crucificados pela perseguição romana foi tão grande, né? A gente vai ver isso no livro História do Cristianismo, do Justo Gonzalez. A quantidade de crucificados foi tão grande que não tinha cruz suficiente. Então eles começaram a crucificar em árvores. Prendia a pessoa na árvore ali, pregava, amarrava ali para ficar sofrendo até terminar de morrer, e foi um tormento. Eles crucificavam também em estacas também, né? Faltou travessão, o travessão estava ocupado, colocava só na estaca lá e crucificava a pessoa. Agora com a estaca também é complicado, porque imagina os braços estendidos para você pregar o braço em cima, em qual espaço você colocaria a plaquinha lá em 3 línguas diferentes, dizendo Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Então, isso aí é uma das coisas que entra numa coisa que eu explico, que são as doutrinas de identidade. Então, tem algumas doutrinas que os grupos sectários têm, que essa doutrina ela não precisa ter explicação, porque essa doutrina traz identidade para o grupo. Então, eles não vão mudar. Né? Você não vai ter uma igreja católica que vai parar de adorar Maria. Você não vai ter uma igreja adventista do 7º dia que vai parar de guardar o sábado. Você não vai ter uma congregação cristã do Brasil que vai começar a negar a autoridade dos anciões. Não vai ter, gente. E você não vai ter aí uma testemunha de Jeová sem essas doutrinas totalmente antibíblicas, porque isso identifica o grupo. O grupo eles trabalham colocando dúvida na cabeça daquele que eles começam a abordar ali na rua. Tá? Então, enfim, já poder falar outras coisas, vamos nisso aí. Eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa, já demonstrei aqui, que para eles reforçarem isso, eles chegaram a mudar a tradução da Bíblia, ou seja, não tem respeito nenhum pela revelação bíblica. Eles dizem que a doutrina da Trindade é uma doutrina pagã, se bem que eles mesmos, no início do movimento, eles acreditavam na Trindade. Eles mudaram essa concepção
porque eles tinham que casar as doutrinas, né? Então, se Jesus não é Deus, ok, se Jesus não é Deus e o Espírito Santo é só uma energia, então, obviamente, não tem trindade. Então, não é que eles não acreditam na trindade, eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa e que Jesus é Deus. Então, para para casar uma doutrina com outra, também, obviamente, eles não têm como acreditar na trindade, apesar da trindade estar presente na Bíblia inteira. Fala que todas as religiões são Babilônia. E eu poderia falar outras coisas aqui, tipo, só 144 mil vão herdar o céu, né? Eles acreditam que os patriarcas vão ressuscitar e vão ter filhos. Tem uma doutrina meio doida disso daí. Eles são herdeiros ali da doutrina adventista de que o diabo e todos os que não se converteram serão aniquilados, né? Enfim, tantas outras coisas. Eu já estourei bem o meu tempo, esse aqui ficou com 10 minutos a mais. Como eu falei no início, tem dúvida? Coloca aí que eu respondo. Não ficou bem explicado? Você tem uma opinião diferente? Coloca aí, vou fazer questão de ler e nós vamos aprender juntos aqui, tá bem? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe. Se você assistiu só esse episódio e tiver curiosidade, dá uma olhadinha nos outros 3 aí. Tenho certeza que dá para aprender bastante coisa com isso. Deus te abençoe.